Graça e paz. Os irmãos podem se sentar. Eu confesso que eu vou quebrar um pouco o protocolo do que se diz uma mensagem bem pregada, bem estruturada. A primeira coisa que você aprende no seminário é que você não deve dizer se você está nervoso, se você está com medo ou qualquer coisa desse tipo. Mas eu vou quebrar esse protocolo. Porque eu estava pensando em começar e dizer: é com muita alegria que eu estou aqui diante da igreja nessa noite. Mas é com muito temor que eu estou aqui diante da igreja nessa noite. E é com muita saudade que eu estou aqui diante da igreja nessa noite. É a primeira vez que eu pego nesse microfone, que eu subo nesse altar, desde que meu pai foi para o céu. E eu já sabia que ia ser difícil para mim. E foi ele mesmo quem me ensinou que a gente não deveria começar assim. Mas como eu sou filha dele, eu sabia que eu ia chorar. Mas também como eu sou filha dele, como eu sou filha da minha mãe, eu não podia também me acovardar. Eu sabia que esse momento chegaria, eu sabia que um dia eu estaria aqui para trazer a palavra do Senhor. E nada além disso. Para a igreja do Senhor. E nada além disso. Porque eu e você somos igreja do Senhor. Eu e você, independente de placa de denominação, independente de cargos, independente de qualquer coisa, nós somos igreja do Senhor. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E Ele nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre o que nós acreditamos, falando sobre o nosso credo. O tema da nossa série diz: acredito. Na primeira semana nós falamos sobre batalhar pela nossa fé. Nós falamos sobre defender aquilo que nós acreditamos. Na segunda semana nós falamos sobre Deus, o Pai. Nós aprendemos que Deus, Ele é um só. E Ele se manifesta de 3 formas distintas. Deus o Pai, Deus Filho, que é o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Jesus Cristo, que é a razão de eu e você termos vida. Jesus Cristo, que é a razão de nós estarmos aqui. O que nós cremos acerca de Jesus Cristo? No que é que acreditamos acerca do Filho? O que é que acreditamos nessa manifestação de Deus, Jesus Cristo? O que será que nós, Igreja do Nazareno em Piedade, nós acreditamos acerca de Jesus? E eu quero começar essa mensagem contando para vocês uma história. Certa vez, há muitos anos atrás, eu fui numa viagem missionária para o interior da Paraíba. A gente passou, na verdade, por 4 cidades, era o que estava programado lá no roteiro, quando nós saímos. A viagem deveria durar 1 semana, e nós iríamos parando de cidade em cidade, e tínhamos 4 cidades para parar. Quando foi no destino, entre uma cidade e outra, se eu não me engano, foi entre Patos e Cacimba de Dentro, não sei quantos conhecem, o ônibus quebrou. E aí nós, no meio do caminho, o ônibus quebrado, era de tarde, aquele calor, imagine, no sertão interior.
E aí, eu me lembro que o líder, ele falou assim, então vamos aproveitar a oportunidade e vamos fazer o quê? Evangelizar. Nós estamos em viagem missionária, nós estamos em uma missão, nós estamos aqui com um propósito. Recentemente eu ouvi uma definição de missão que eu achei extremamente interessante. Me disseram que missão é uma ação que requer explicação. Vamos lá. Missão é uma ação que requer uma explicação. Por exemplo, entregar cestas básicas, qualquer um pode fazer. Entregar cuscuz para os mendigos no meio da rua é uma ação que qualquer um pode fazer. Mas a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela tem uma missão para além de meras e simples ações. Nós levamos a palavra de Deus. Nós estamos nos importando com os perdidos, nós estamos nos importando com o nosso irmão, com o nosso próximo, e esta é a nossa missão. Então o povo de Deus precisa ter, em cada oportunidade, a consciência de aproveitar para fazer a sua missão, que é espalhar o amor de Deus por toda a terra. E naquele dia a gente estava lá, e o nosso líder, ele disse isso, não era nem da nossa igreja, era de uma outra igreja que eu não fazia parte, mas a gente estava lá, e ele disse, vamos aproveitar a oportunidade. E a gente saiu para o hoje muito criticado de porta em porta. Hoje em dia é extremamente criticado. As pessoas dizem, essa forma de evangelismo não surge mais efeito. As pessoas não chegam mais para a igreja com esta forma de evangelismo. Então ela está obsoleta, está ultrapassada, não vamos fazer isso. Qual é a missão da igreja? O que é que Jesus falou para a igreja? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não diz, ide por todo mundo e prega o evangelho para aquelas pessoas que você quer trazer para dentro da sua igreja. Jesus não diz, vai lá e bate na porta daquela pessoa que tem dinheiro, que vai dar um dízimo bem gordo na tua igreja. Jesus diz, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Por muitas vezes a gente se deixa levar pelas tradições humanas e a gente esquece da palavra que Jesus, ele deixou para a sua igreja. E o fato é que naquele momento aproveitamos essa oportunidade e saímos lá batendo de porta em porta. Eu era uma menina praticamente, eu era adolescente, não me lembro, acho que em torno de 12 anos de idade. E eu muito animada, muito mais com a aventura em si, de estar numa viagem sem os meus pais, e aquela empolgação toda, eu saía correndo, a gente se dividiu em grupos de 3, e a gente chegava nas portas, eu era a primeira a falar, e eu batia na porta, quando a pessoa abria, eu me apresentava, dizia boa tarde ou boa noite, independente do momento que nós estivermos, e aí eu me apresentava e eu perguntava, posso falar sobre Jesus? A gente pode entrar e a gente pode conversar um pouco com você. Tem mais alguém na sua casa? E a gente se apresentava e dali na maioria das vezes nós entrávamos. E o fato que me chama a atenção nessa história específica que ficou gravada na minha memória foi porque nós chegamos numa casa simples, como todas as outras eram, uma casa de barro. Bati na porta empolgadamente. E uma senhora igualmente simples abriu a porta. E eu vi com o meu texto, a minha fala decorada, e eu disse, boa tarde, eu me chamo Bárbara, nós estamos aqui para compartilhar um pouco sobre Jesus. Nós podemos falar com você? E aquela senhora me respondeu, quem? Não conheço ele não. E naquele momento toda a minha empolgação de menina, ela ficou para trás. Eu fiquei parada, estatalada, eu fiquei sem ação. Eu confesso para vocês que eu não me lembro exatamente o final dessa história em particular. Eu sei que nós entramos, nós compartilhamos. Não me lembro se aquela mulher, ela aceitou a Jesus ou não. Mas eu me lembro que aquele fato ficou gravado na minha memória. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa oportunidade de encontrar com uma pessoa e você dizer, posso falar de Jesus? E ela dizer, quem? Eu não sei quem é Jesus. O fato é que Jesus é o personagem mais famoso da história. O fato é que Jesus foi tão importante, até mesmo na vida secular, a ponto de dividir a história antes e depois de Cristo. Mas até hoje,
existem pessoas que não sabem quem foi Jesus. Até hoje existem pessoas que não sabem quem é Jesus. Até hoje existem pessoas que não conhecem a Jesus. Até hoje existem pessoas que não entendem a mensagem de Jesus. Até hoje existem pessoas que não vivem com Jesus. E hoje, Jesus é o tema central da nossa mensagem. E hoje nós vamos nos aprofundar na simples pergunta que aquela senhora fez: quem é esse? Quem é Jesus para mim e quem é Jesus para você? O fato é que hoje existem muitas inverdades, para não dizer muitas mentiras, sendo contadas em nome de Jesus. Existem muitas heresias sendo distribuídas em nome de Jesus. Existem muitos fatos que não aconteceram, muitas coisas que Jesus não ensinou e que por muitas vezes a igreja do Senhor, ela está vivendo pautada nessas histórias. Nesses contos da carochinha. Existem muitas coisas que a igreja toma como verdade, sem olhar a palavra do Senhor, sem sequer perguntar a Ele mesmo: Jesus, será que foi assim? Espírito Santo, me ajuda. Essas mentiras, essas inverdades, elas têm entrado cada dia mais, ganhando espaço. Cada dia mais ganhando 1 milímetro, cada dia mais alcançando lugar em nossos corações, cada dia mais alcançando espaço na nossa mente, e o povo de Deus tem andado sendo levado por todo o vento de doutrina, como fala a palavra do Senhor. É por isso que nós estamos falando no que é que nós acreditamos. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito em Deus o Pai. Eu acredito na fé baseada no meu Salvador. Eu acredito em Jesus. O versículo tema dessa série de mensagens, lá você encontra em 1 Pedro 3,15, que diz que nós devemos estar preparados para defender. Eu gosto da versão que fala a razão da nossa fé. Tem versões que falam também a razão da nossa esperança. Nós, eu e você, a igreja do Senhor, temos que estar prontos. Temos que estar preparados. Tem que estar, sabe como? É decorado na ponta da língua. Tem que estar fresco na sua memória. Tem que estar pulsando no seu coração. Tem que estar latente em você a razão da sua fé. Eu achei interessante quando a gente postou lá no Instagram falando sobre a série Acredito, e a gente colocou esse versículo: estejam preparados para defender a razão da vossa esperança. E aí uma pessoa foi lá e comentou: a razão da minha esperança? Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Parece tão óbvio para alguns, mas em certos momentos parece que a gente se esquece. A razão da nossa esperança, da nossa firme confiança, como dizia o nosso pastor. E eu não quero aqui dar uma aula de teologia. Eu não quero aqui apenas trazer conceitos. Traremos conceitos sim, mas eu quero, mais do que isso, que você guarde em seu coração, que você olhe para dentro, que você possa meditar. Uma vez eu assisti uma mensagem de determinado pastor e eu fiquei encantada como ele fala com amor, como você vê nas palavras dele o amor por Jesus, o amor pela obra. Igreja do Senhor, você tem amado ao seu Salvador, você tem amado a Jesus. As pessoas veem em você quem é Jesus. Nós somos a carta viva que o mundo quer ler. Nós somos o testemunho vivo da palavra do Senhor. Nós somos pedras vivas. Nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo. E nós precisamos conhecer a Jesus. Porque se nós não conhecemos, se nós não andamos conforme a palavra dele, conforme os ensinamentos dele, o que é que o mundo vai ouvir? O que é que o mundo vai escutar? Como é que o mundo vai conhecer aquele a quem nós dizemos que conhecemos? Como poderemos mostrar a Jesus se nós mesmos não nos aprofundamos? Não nos aprofundamos no conhecimento, na intimidade, no relacionamento.
O fato é que existe dentro da teologia um setor, vamos colocar dessa maneira, né, onde a gente sistematiza, onde a gente organiza os pensamentos, chamado teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática, nós temos uma parte única e exclusiva, falando sobre Cristo, falando sobre Jesus, que é denominado Cristologia. A Cristologia, ela é o estudo da natureza, da personalidade, da história e da doutrina de Cristo. Mas, preste bem atenção, mas nem tudo que a gente encontra nos livros relatados, preste atenção nisso, escritos por mãos humanas, mas não inspiradas por Deus, como é a palavra do Senhor. São estudos de pessoas. Tem muita coisa boa? Tem. O nosso credo sobre Jesus está baseado também é exposto dentro da Cristologia, mas tem muita heresia. Então eu queria, em primeiro lugar, deixar uma dica para você. Como é que eu posso saber o que é heresia, o que é verdade, o que é que não é? Isso foi uma dica que meu pai mesmo me deu. Antes de eu dizer essa, eu quero dizer outra. Se você não trouxe, ou se você não tem costume de anotar, é bom anotar, tá? Anota aquilo que Deus fala contigo, e não é só nas mensagens, não. Quando você for orar em casa, pega um caderninho, anota do lado, o que é que Deus falou com você? O que é que Deus falou ao seu coração? Você e Deus. E quando a gente está aqui na mensagem, né, todo pregador fala isso, e é a mais pura verdade. Deus fala em primeiro lugar, quem está aqui na frente. E depois fala com você. Individualmente, é você e a palavra do Senhor que está sendo exposta nessa noite. Então a primeira dica que eu vou te dar, sem estar relacionada à questão da heresia, é anote as promessas que Deus te deu, anote as dúvidas que Deus colocou no teu coração, anote as promessas, anote as verdades do Evangelho, para que depois você possa meditar na palavra do Senhor. Pastora Márcia gostava de dizer, e eu adorava muito isso, ela dizia, olha, tem mensagem que a gente precisaria sair da igreja e passar uma semana calado, só ruminando aquilo ali, só meditando, só falando, Deus, olha, eu escutei daquele jeito, foi assim mesmo, isso é para mim, isso é para o meu coração, e a gente medita na palavra de dia e de noite, a gente crava ela no nosso coração, a gente faz dela lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, como diz a palavra do Senhor. Então a primeira dica que eu vou te dar é anota aquilo que Deus está falando ao teu coração. Com relação às heresias, com relação a tudo que a gente encontra. Primeiro, a própria palavra do Senhor diz, lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Tudo que for dito para você, ponha à prova. Põe à prova, você não pode tomar como verdade tudo que é dito para você. Você não pode tomar, não, isso aqui foi fulana que me contou, foi a pastora que falou, foi o pastor quem falou, então é verdade. Põe à prova, é isso que a palavra do Senhor diz. Então como é que você vai saber o que é heresia, o que é que não é, o que é verdade, o que é que está pautado na palavra do Senhor? Está aí a primeira dica. Se você quer saber o que é verdade, o que é que não é, você vai fazer 3 perguntas diante da afirmação que você encontrar. A primeira delas está na Bíblia. Essa verdade que me disseram acerca do meu Jesus está na Bíblia? Se não está na Bíblia, meu irmão, minha irmã, joga fora. Descarta na hora. Não tem para que crente ficar olhando coisa que não está na Bíblia. Você pode olhar, você pode saber, você pode até entender. Mas primeiro, se baseie na palavra do Senhor. Primeiro, entenda aquilo que está exposto nas Escrituras, aquilo que o seu Senhor deixou para você. Quando Lutero ele escreveu as 95 teses, lá no berço do protestantismo, o povo não tinha acesso à Bíblia. O povo não tinha acesso às Escrituras na língua que era falada. Imagine, você não tem a Bíblia em português para você ler, para você meditar todos os dias. Será que você consegue imaginar isso? Aí eu te pergunto, onde está a tua Bíblia? Aonde está a carta do teu amado? Qual foi a última vez que você meditou nas palavras do Senhor? Como é que nós vamos falar sobre acredito em Jesus
sem falar da Bíblia. Os primeiros protestantes não tinham acesso, por isso que Lutero foi lá, escreveu 95 teses, foi perseguido, para que eu e você tivéssemos acesso à palavra do Senhor. E muitas vezes não levamos isso a sério. Muitas vezes deixamos para lá, esquecemos da importância de conhecer a palavra do Senhor. Em segundo lugar, a pergunta que você vai fazer diante das afirmações é: invalida a cruz de Cristo? Meu pai gostava muito de falar isso. Meus irmãos, tudo aquilo que invalida a cruz de Cristo, seja anátema, longe de nós, seja maldito, não vem do Senhor, não vem da parte do Senhor, porque eu tenho certeza que se existisse uma maneira de nós sermos salvos, de nós alcançarmos a vida eterna, que não fosse passando pela cruz de Cristo, Ele teria deixado para a sua igreja. Não existe. Não existe nenhuma verdade que, anulando a cruz de Cristo, ela seja uma verdade absoluta. Porque o mundo aí fora gosta de dizer isso. Não. Existe a sua verdade e existe a minha verdade. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Isso é que o mundo gosta de dizer. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é a verdade. Jesus, somente Jesus é a verdade. Quer o mundo creia, quer o mundo não creia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, porque é isso que ele diz. Ele não diz vai, ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus é a única verdade, a que deve ser proclamada, a que vale a pena ser proclamada, que vale a pena morrer por. Jesus é uma verdade absoluta, quer o mundo creia e quer o mundo não creia. Por exemplo, uma verdade que é espalhada por aí, que invalida a cruz de Cristo, é a reencarnação. A reencarnação diz que você vai morrer e aí você vai reencarnar num novo corpo e agora você vai nascer um pouco melhor do que você era antes. E aí você vai morrer novamente e aí você vai nascer num outro corpo um pouco melhor do que era antes. E assim sucessivamente, até que chega um ponto que você alcança uma graça suprema, que você não precisa mais nascer neste mundo, você vai para o céu. E para que a cruz de Cristo? E para que Jesus morreu? E por que Ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu, padeceu, foi humilhado? Se eu poderia nascer de novo, carnalmente falando, não espiritualmente falando, até eu chegar à estatura do varão perfeito. Se invalida a cruz de Cristo, manda embora. Então, em primeiro lugar, se não está na Bíblia, manda embora. E em segundo lugar, se invalida a cruz de Cristo, manda embora. E em terceiro lugar, o que é essa afirmação que você está escutando, que você está lendo, que você está aprendendo? O que é que esta afirmação diz sobre o caráter de Jesus? O que é que essa afirmação diz sobre o caráter de Deus? Eu vou te dar um exemplo. Existem pessoas que não acreditam no livre-arbítrio. Existem pessoas que não acreditam no livre-arbítrio nem de Adão e Eva lá no Éden. Ou seja, vamos traduzir. Algumas pessoas acreditam que Deus, Jesus, fez o homem à sua imagem e semelhança, fez o jardim do Éden maravilhoso, colocou Adão e Eva lá dentro, deu uma ordem de toda a árvore do jardim, vocês podem comer de todo fruto, exceto a árvore que se encontra no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, dessa você não pode comer. Mas essas pessoas acreditam que o homem não tinha livre-arbítrio, ou seja, ele não tinha livre escolha. O homem não poderia escolher. Espera ainda, mas se o homem não pode escolher, e ele estava lá no Éden, e Deus deu uma ordem para ele, quem foi que pecou? Se eu não tenho poder de escolha, Deus então. O que é que essa afirmação me diz sobre o caráter de Deus? O que é que essa afirmação me diz sobre o caráter de Jesus?
Jesus não é um grande pecador. Jesus não é uma criança brincando com uma fazenda de formigas. Jesus não jogou as coisas ao caos. Jesus nos criou, nos formou e nos deu liberdade para escolhermos pela graça que está em nós, pela graça do Espírito Santo que habita em nós. Então, o que é que a afirmação ela diz a respeito do caráter de Jesus? Se você tiver alguma dúvida e você olha e diz, não, isso está muito confuso para mim. Deus é amor. Jesus é amor, Jesus é justiça. Ele não nega a sua palavra, Ele não nega as suas promessas, Ele não nega a sua existência, Ele não nega o seu próprio caráter, Ele não nega a sua bondade, Ele não nega a sua justiça. Todas as palavras de Jesus vão se cumprir. Amém? Então pega essa dica. Em que nós acreditamos acerca de Jesus? Em primeiro lugar, falando sobre a natureza de Jesus, nós acreditamos que Jesus é Deus. Nós acreditamos que Ele é Deus. Acerca da sua natureza divina e ou humana, existem algumas divisões dentro da cristologia. Lembra que nós falamos? Existem 3 cristologias que dizem, uma delas diz que Jesus era a primeira das criaturas. Ele não era Deus, porém, Ele era mais do que homem. Ele está num patamar acima. Essa teologia, ela é ariana. Ela veio do arianismo, certo? Então, ela diz que Jesus ela não era Deus. Ele era uma criatura, um ser superior, mas Ele não era Deus. Em segundo, nós vemos uma outra monofísita, que ela diz que a natureza de Jesus era muito mais divina do que humana, certo? Ela se sobrepunha à natureza divina de Deus, de Jesus, sobre a sua natureza humana. E por último, nós temos a cristologia ortodoxa, que é a que nós acreditamos, que ela diz que Cristo é 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. Ele se apresenta nas duas naturezas, indivisíveis, inseparáveis. Ele é 100% Deus. Ele criou o mundo, Ele formou eu e você. Ele estava no princípio das coisas. Ele é o verbo que estava lá, que diz haja luz e houve luz. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Mas Jesus também é homem, que veio, que nasceu de uma virgem, que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Esse é Jesus, é esse quem nós acreditamos. Então vamos para a Bíblia, pega a sua palavra, pega a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Fica com tua Bíblia aberta, fica com tua Bíblia ligada. Presta bem atenção, porque nós vamos passear bastante na Bíblia hoje. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Essa expressão do hebraico, eu sou o que sou, eu não vou ousar pronunciar aqui não, certo? Mas é a mesma expressão que o próprio Jesus, ele fala lá no livro de João. Pega a tua Bíblia, livro de João, capítulo 8, versículo 53 ao versículo 58. Moisés, ele estava lá diante da sarça ardendo, né, falando com o Senhor, e o Senhor dizendo a ele: vai até o faraó, vai lá e diz a ele que deixa o meu povo ir, que liberta o meu povo para que ele me adore. E aí Moisés disse: eu vou chegar lá diante de faraó e eu vou dizer o quê? Como é o nome que eu digo? Quem foi que me enviou? E ele diz: eu sou o que sou. E aí o próprio Jesus, ele cita uma outra passagem e ele fala assim, João capítulo 8, 53: por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu. Deixa eu só trazer o contexto, né? Jesus estava novamente sendo questionado pelos judeus. Novamente Jesus estava sendo questionado sobre quem ele era. E aí entra esse texto aqui: por um acaso você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é?
E Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é o nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que eu não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Se pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda, ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como é que você pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Antes mesmo de Abraão nascer, antes mesmo de Abraão ser formado, eu sou. Presta atenção no que a palavra diz, presta atenção no que o próprio Jesus diz. Não aceita qualquer vento de doutrina que seja jogado no teu colo. Não aceita o que o mundo diz por aí. Jesus, ele foi um profeta. Jesus, ele foi um ser muito iluminado. Ele é o mestre da sabedoria, ele é o mestre do amor, o mestre da humildade. Sim, ele é tudo isso. Mas ele é o eu sou. Ele mesmo diz, ele mesmo expressa todas essas coisas. Nós acreditamos que Jesus é 100% Deus, mas nós também acreditamos que Jesus é 100% homem. Presta atenção em mais um conceito que nós conhecemos como teofania. Eu vou repetir: teofania. Nós acreditamos que a cristologia, ela fala sobre as manifestações de Deus, de Cristo, né, na sua natureza, na sua personalidade, na sua história, na sua doutrina. E na teofania nós vemos manifestações do próprio Deus em algum lugar, em alguma coisa ou em alguma pessoa. Todas as teofanias, todas as manifestações de Deus, como carne, como pessoa, está se referindo a Jesus Cristo. Está se referindo ao próprio Cristo. E aí, por isso que nesse texto que nós acabamos de ler, ele diz aqui: seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Abraão viu Jesus. Você lembra lá da passagem, quando Abraão estava na tenda e chegam 3 anjos lá junto com ele, e aí, em determinado momento a Bíblia diz que 2 daqueles anjos foram embora, mas Abraão ficou na face do Senhor. Deixa eu pegar aqui o versículo que fala sobre isso. Gênesis capítulo 18, versículo 22. Jesus se sentou com Abraão, Jesus conversou com ele, e Abraão ficou diante da face do Senhor. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a face de Deus, o Pai. Ninguém jamais viu a face de Deus, o Pai. Então como é que a Bíblia diz que Abraão ficou diante da face do Senhor? Porque era o anjo do Senhor. E quando a Bíblia relata, quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, ela está se referindo a Jesus. Vê que coisa maravilhosa. Jesus apareceu a Gideão. Se você olhar lá em Juízes, capítulo 6, versículo 11 até o versículo 24, você vai ver o relato de Gideão, quando ele está lá com medo, e aí ele diz: Senhor, se é tu mesmo que está falando comigo, eu vou deixar o lenço lá, e a grama vai ficar molhada, o lenço seco, e isso e aquilo, e vai questionando ao Senhor. E aí ele diz, a palavra do Senhor diz: o anjo do Senhor falou com ele: eu hei de ser contigo. Jesus apareceu a Gideão e disse: eu vou ser contigo. Jesus apareceu a Josué também, lá no livro de Josué, capítulo 5, do 13 ao 14. Josué, ele era homem de guerra. Josué, ele era um general, ele era um conquistador do Senhor, ele foi o sucessor de Moisés. E na sua primeira batalha, onde Josué vai lá para conquistar Jericó, a palavra do Senhor relata que ele estava ali prestes a entrar na cidade de Jericó, e apareceu um anjo para ele. E ele diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. E Josué prostrado o adorou. Josué prostrado diante de Jesus, ele o adora. Preste atenção nas citações bíblicas. Leia e entenda aquilo que Jesus deixou para a sua igreja. Quando um anjo, ele aceita a adoração, das duas uma: ou não é da parte do Senhor, ou é o próprio Jesus Cristo. Porque anjo nenhum da parte do Senhor aceita adoração. A glória é dele, ele não divide com seu ninguém.
Nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a glória seja dele e somente dele, manifestada nele, através de nós, através de mim, através de você. Ele fará grandes coisas. O anjo do Senhor, ele está presente aqui nessa noite, igreja do Senhor. O anjo de Deus, ele é o anjo da igreja. É Ele quem governa, é Ele quem marcha à nossa frente, Ele quem trava todas as batalhas. Josué era homem de guerra. Josué foi conhecido como um conquistador, como um vitorioso, porque o príncipe do exército do Senhor ia com ele, e ele o reconhecia e ele o adorava. É a teofania. Todos esses textos estão no Antigo Testamento. Todos esses textos são relacionados a aparições do próprio Jesus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso está relacionado a manifestações de Jesus como homem, muito antes do seu nascimento. Jesus era o quarto homem que andou na fornalha. Jesus foi o quarto homem que livrou aqueles, nem cheiro de fumaça, meus irmãos, você sabe o que é isso? Nem cheiro de fumaça na roupa deles tinha, porque o quarto homem da fornalha era Jesus, quem estava livrando eles. Jesus passou a noite com Jacó. Jacó ficou só no val de Jaboque, fez passar todas as suas coisas, fez passar seus filhos, fez passar seus servos, seus animais, suas esposas, e ficou ele só na presença do Senhor. E o anjo do Senhor lutou com ele até o raiar do dia. E ele pergunta: me diz o teu nome. E ele diz: para que você quer saber o meu nome? Eu sou. Ele é Jesus. E diante da presença de Jesus, Jacó identifica, Jacó reconhece quem é Jesus. Você reconhece a Jesus, igreja do Senhor? Igreja do Nazareno em piedade, você tem reconhecido a voz do Senhor? Você tem reconhecido a sua palavra? Você tem amado a sua palavra? Você tem buscado viver de maneira digna? Naquele momento que Jacó encontrou com Jesus, Jesus mudou a sua história, Jesus mudou o seu nome, Jesus mudou toda uma geração através da vida de Jacó. Um encontro com Jesus muda toda a história. Jesus é o próprio Deus. Como é que nós poderíamos ver tantas aparições de Jesus antes mesmo do seu nascimento? Como é que nós podemos ver tantas aparições de Jesus sem que a própria mãe dele tenha nascido? Não existe explicação humana, não existe, é maior do que a nossa própria compreensão, porque Deus faz assim como Ele quer. A única explicação é porque Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Em segundo lugar, falando sobre a história de Jesus, certo? Em primeiro lugar, nós vimos a sua natureza. Ele é 100% homem e Ele é 100% Deus. Isso fala sobre a natureza de Deus, de Jesus. Em segundo lugar, na sua história, nós cremos que Jesus é o Messias. Nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção. Ele é o Messias. Deixa eu te dizer uma coisa. Os judeus até hoje esperam pelo Messias. Até hoje. Existem alguns judeus que creem que Jesus veio. Anos depois vieram surgir esses judeus. Lá em João capítulo 1, versículo 11 até o versículo 13, a palavra do Senhor diz: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no meu nome. Aos que creem no seu nome. Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, e os judeus até hoje esperam pelo Messias. Até hoje eles não acreditam que Jesus era o Messias.
mas a todos quantos o receberam, eu e você, Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você crê que Ele é o seu Salvador? Você crê que Ele é o Messias enviado? Glória a Deus por isso. Precisamos acreditar no Senhor, precisamos acreditar na sua palavra. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Nós vemos a glória do Senhor. Essa glória é como unigênito do Pai, é como o Filho de Deus, é como o próprio Deus. Ele é o Messias. E sabe por que nós podemos crer nisso? Porque Jesus cumpriu todas as profecias. Jesus não cumpriu algumas profecias, não. Só em torno da morte de Jesus existiam 25 profecias, e todas elas foram cumpridas por Jesus. Tudo aquilo que foi dito pelos profetas no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Tudo aquilo se cumpriu. Em primeiro lugar, a gente vê lá em Isaías 7,14. Como disse o profeta Isaías, ele diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Pronto, não bastava essa profecia só. Não precisava mais nenhuma. Levanta a mão aqui, quem já viu uma virgem engravidar? Meus irmãos, se diante dessa profecia a gente ainda não acredita, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Jesus é o Filho de Deus. Ele nasceu de uma virgem. Pronto, já bastava. A gente podia passar para o próximo ponto, que já era suficiente. Mas ainda assim, temos muitas outras profecias que se cumpriram. Lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A Bíblia diz assim: alegre-se, ó povo de Sião, e exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde. E vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Nesse versículo, o profeta está relatando a entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém. A gente vai encontrar esse relato lá em Mateus, capítulo 21. Fala sobre a entrada. Primeiro fala do lamento de Jesus, e depois ele entra em festa. O povo com ramos cantando: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana, Jesus, tu és o nosso bendito Deus, que vem da parte do Senhor, que vem da parte do Altíssimo, para nos salvar, para nos libertar. Tu és o Messias escolhido. Nós cremos na tua palavra, Jesus. O profeta Zacarias, ele disse, ele vem com grande festa, mas também vem de maneira humilde, sentado num jumentinho. Luiz tem uma mensagem que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: até o jumentinho se ligou. Minha gente, se até o jumentinho se ligou, por que a gente ainda não acredita? Tudo isso estava escrito. Ele vai nascer de uma virgem, ele vai entrar com grande festa, mas também em humildade, montado no lombo de um jumento, filho de jumenta. A palavra se cumpre, ela se manifesta, a glória do Senhor diante dos nossos olhos. Isaías novamente, capítulo 53, versículo 9. Ele não havia cometido nenhuma injustiça, jamais havia enganado alguém. Ainda assim, ele foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Quantos sabem disso? Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Você vai encontrar isso lá em Marcos, capítulo 15, versículo 43. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro de respeito do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Todas as promessas se cumprem, todas, não fica nenhuma delas de fora, não. Zacarias capítulo 12 diz: então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi, e os habitantes de Jerusalém olharão para aquele a quem
transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Meus irmãos, parece que quem escreveu isso foi Pedro. Não parece que foi Zacarias anos e anos antes de Jesus vir. Jesus, ele é o unigênito do Pai, como diz no texto, que eles chorarão como quem chora a morte do filho único. Eles lamentarão amargamente. Jesus era da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Jesus foi transpassado na sua morte. Todas essas palavras se cumpriram na morte de Jesus. E por último, eu quero deixar mais uma promessa que foi dita, que é conhecida como o proto-evangelho. Gênesis 3:15. Lá no comecinho, quando a gente está lendo ainda, haja luz, quando a gente está olhando para o pecado de Adão e Eva, quando a gente está olhando para aquelas coisas que eram tão belas e num simples momento, estalar de dedos, o homem perdeu a comunhão com Deus, o homem perdeu todos os privilégios, o homem perdeu tudo que tinha, o homem foi banido. Enquanto nossos olhos estão olhando isso, Deus já está olhando lá na frente. Deus já está olhando para mim e para você. Deus já está olhando a redenção do seu povo. Gênesis 3:15, ele diz assim: eu farei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ele está falando de Jesus. O seu descendente, o descendente é Jesus. Ele vai pôr inimizade entre a serpente e Jesus vai pisar a cabeça da serpente. É isso que Deus está dizendo lá em Gênesis, no começo de todas as coisas. Eu vejo você, eu sinto a sua dor, eu conheço o seu coração, eu sei aquilo que você está passando, mas ei, não fica assim não fica prostrado, porque mesmo diante da maior tragédia da humanidade, quando o homem escolhe o pecado, quando o homem escolhe voltar as costas para Deus, Deus estende a sua mão e diz: eu te enviarei o meu descendente, eu te enviarei Jesus, eu te enviarei aquele que tem o poder para tirar você do lamaçal do pecado. Jesus é a razão da nossa existência, é a razão da nossa vida, é a razão de estarmos aqui nessa noite. Desde Gênesis uma promessa foi lançada. Desde Gênesis, Deus já sabia, na verdade antes mesmo disso, foi a primeira vez que ele expôs, mas ele já sabia que o homem ia pecar, ele já sabia como é que a coisa ia acontecer, ele já sabia de tudo. Essa é a primeira vez que nós vemos a promessa do Filho do Homem para vencer o mal e nos dar vida. Em terceiro lugar, Jesus é. Como é que nós podemos relatar a personalidade de Jesus, como está lá destrinchado na cristologia? Nós podemos ver na sua natureza que Ele é Deus, nós podemos ver na sua história que Ele é o Messias, nós podemos ver todas essas coisas, mas como é que nós podemos limitar a personalidade de Jesus? É impossível. A única expressão que eu consegui para relatar aqui é que Jesus é. Jesus não foi criado, Ele é, Ele existe desde dos tempos antigos, desde que o mundo é mundo, desde que eu não consigo nem expressar. Se você puder fechar os seus olhos e tentar voltar, né? Hoje estou eu aqui. Quem foi que me deu vida, entre aspas? Meus pais. Antes dos meus pais, os pais dele, antes dos pais deles, e antes dos ancestrais, e antes de tudo, e antes da fundação do mundo, e antes que existisse céus e terra, e estrelas, e universo, e galáxias, e antes de tudo isso, Ele é. Ele é. É só isso que a nossa mente consegue conceber, é só isso que nós conseguimos colocar em palavras. Jesus é Ele. É só isso que nós podemos dizer. Jesus é. Uma coisa que nós podemos dizer também é que Jesus é a nossa religião. Hoje em dia, se você perguntar para uma pessoa qual é a sua religião, ela vai dizer: eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou protestante, eu sou espírita, eu sou kardecista, eu sou bandista. Todas as vezes que você perguntar isso, as pessoas vão dizer uma religião. Mas se você for olhar do original, do grego,
religare, até, né, um termo bastante conhecido, significa voltar a ligar. Significa religar, voltar a unir, ligar novamente. Religare, religião. Ele tem, o termo ele é utilizado para reaproximar o humano com o divino. Quem é que pode fazer isso? Jesus. Só Jesus tem o poder de me religar ao Pai. Só Jesus tem o poder de te religar ao Pai. Só Jesus é a nossa religião. Ele é o caminho. Só por Ele. Passa por Ele. Como John falou na ministração, Ele é a porta. E a porta é estreita. E o caminho é estreito. Mas Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a nossa religião. Todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo aponta para Ele. Nós fomos criados para Ele, para o louvor da sua glória. E com uma missão de espalhar o Evangelho a toda criatura. Jesus é a nossa religião. Deixa eu te dizer outra coisa. Jesus, Ele é o segundo Adão. Jesus, Ele é a nova aliança. Jesus é o motivo de todo o esquema de sacrifícios. A coisa fica um pouco complicada, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Se você foi meu aluno ou meu discípulo, em algum momento você já escutou isso. E eu acho extremamente importante, extremamente válido. Porque por muitas vezes nós nascemos na igreja e a gente não consegue perceber as minúcias do Evangelho. Você já se perguntou por que eram necessários sacrifícios? No Antigo Testamento, quando o povo pecava, aí você ia lá, pegava uma rolinha, pegava do fruto da terra, pegava um cordeiro, pegava um animal e você sacrificava ao Senhor para poder ter o perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por quê? Nós estamos falando sobre acredito. O povo de Deus precisa saber o porquê. Eu não preciso simplesmente dizer, não, a Bíblia está dizendo, sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Eu não posso ser perdoado se não tiver derramamento de sangue. Por quê? Nós precisamos entender o Evangelho. E deixa eu te dizer uma coisa, quando os nossos olhos são abertos, quando a gente entende a grandeza do Evangelho, a gente vê como Deus é maravilhoso. A gente vê o quão grande é o plano perfeito que o Senhor Ele deixou para nós desde lá do Gênesis, quando Ele expôs. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sabe por quê? Porque Jesus teve que morrer. Porque Ele é justo e Ele não nega a sua justiça. Porque todas as promessas elas vão se cumprir. No Antigo Testamento, Deus Ele estava ensinando o povo como era que as coisas elas iriam acontecer. O povo no Antigo Testamento, eles não tinham o novo, como a gente tem hoje. O povo do Antigo Testamento, eles eram ensinados de uma maneira diferente. Então no Antigo Testamento, Deus dizia para eles, olha, vocês precisam sacrificar aqui, derramar esse sangue, alguém precisa morrer para que o seu pecado possa ser perdoado. Mas o povo era o quê? Era de dura cerviz, era de difícil entendimento. Ele não se dobrava não, ele não baixava a cabeça não. Então vamos fazendo sacrifício. Você pecou, alguém vai ter que morrer no seu lugar. Pega um animal e mata no lugar do seu pecado. Vai lá, oferece para o sumo sacerdote o seu animal. Ele vai oferecer em sacrifício no seu lugar e você vai ser perdoado. Você errou contra o seu irmão. Você roubou. Você fez isso. Você fez aquilo. Então pega um animal, oferece sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque uma maldição aconteceu lá no momento em que o homem pecou. No momento em que o homem deu as costas para Deus, Deus disse para ele, antes mesmo disse, olha, se você pecar, certamente você vai morrer. Não peque, porque se você errar, certamente você vai morrer.
E como é que agora Deus podia chegar para o homem e dizer: olha, não, fica tranquilo, você pecou, mas eu posso todas as coisas, eu sou Deus, eu te perdoo. Vamos dizer que tá tudo kit, acabou. Não, Jesus é justo, e Ele não pode negar a sua justiça a ninguém. Ele falou: se você pecar, certamente você vai morrer. E aí no Antigo Testamento é Deus dizendo para você: meu filho, olha, vai vir o meu filho vai vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai vir. Ele vai vir de uma vez por todas, Ele vai oferecer um sacrifício suficiente para todos os nossos pecados. Presta atenção, olha isso que você está fazendo aqui agora, esse derramamento de sangue, esses rituais, tudo isso que você está fazendo é na expectativa da vinda do meu filho. É porque uma vez por todas Ele virá, de uma vez por todas o Cordeiro de Deus vai tirar todo o pecado do mundo. Ele vai redimir a mim e a você das nossas iniquidades. Ele vai nos afastar do caminho tortuoso e Ele vai nos aproximar dEle. Ele vai nos religar mais uma vez ao Pai. Jesus é o motivo dos sacrifícios. Jesus é o motivo da nossa vida. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia também diz: onde habitou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, onde habitou, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é suficiente. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Está tudo exposto na palavra do Senhor, está tudo aqui. Igreja do Senhor, estuda, medita, lê, ama a palavra, ama os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Como podemos viver de maneira diferente? Como é que nós podemos ousar dizer: eu sei quem é Jesus, eu amo a Jesus, se não praticamos aquilo que Jesus deixou para nós? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou ele dos mortos. A ressurreição é a maior vitória sobre a morte, e Deus é o único com poder suficiente para derrotá-la. É a maior demonstração dessa vitória foi quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus venceu a morte e tomou as chaves do inferno, tomou as chaves da vida e da morte em suas mãos. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Está nas mãos do nosso Jesus, está nas mãos do nosso Senhor. Ele é. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia, vamos ler bem direitinho o que é que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 9, versículo 20. Abre lá que o texto é um pouco comprido, mas eu quero ler junto com a igreja. Hebreus capítulo 9, versículo 20. Em seguida disse: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma que aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados no serviço sagrado, de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há
Não há remissão de pecados. Assim, as representações das coisas no céu tiveram que ser purificadas com sangue de animais. Presta atenção nessa palavra. As representações das coisas nos céus tiveram que ser purificadas com sangue dos animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de que agora presente diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos ele entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Amém. Jesus se entregou em nosso lugar. Sabe por quê? Porque essa era a única opção para que nós pudéssemos ter vida, era Jesus se entregar em nosso lugar. Mas fica uma pergunta: como é que Jesus morreu se ele não pecou? O salário do pecado é a morte. Então, para eu morrer, eu tenho que ter pecado. Mas Jesus não pecou. Jesus é o Santo de Israel. Nele não foi achado nenhuma culpa. A gente vai achar essa resposta lá em João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Eu vou correr um pouquinho porque a gente está ficando sem tempo. João capítulo 10 diz assim: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai me ordenou. Ninguém a tira de mim, ninguém pode tomá-la. Ele se entregou voluntariamente. Ele escolheu morrer, ele escolheu passar pela dor, ele escolheu passar pelo sofrimento, ele escolheu passar pela humilhação, ele escolheu morrer em meu lugar. Jesus é a expressão máxima do amor. Jesus é amor e foi por amor que ele voluntariamente se entregou. Foi por amor que ele veio à terra. Foi por amor que ele morreu. Foi por amor que ele ressuscitou. E é por amor que ele vai voltar. É por amor que Jesus fez tudo o que fez. Foi por amor que ele nos criou. Foi por amor que ele nos formou. Foi por amor que ele nos soprou o fôlego de vida. Jesus é amor. Jesus é a expressão máxima do seu amor. E em último lugar, nós cremos nos ensinamentos de Jesus. Nós cremos na sua doutrina. Nós cremos que Jesus é Deus e também é homem. Nós cremos na sua história, que ele é o Messias, que ele se fez carne. Nós cremos na sua personalidade, que é. Nós cremos que ele é amor. E nós cremos na sua doutrina. Quando nós olhamos intimamente para Cristo, nós não ficamos do mesmo jeito. Não tem como. Não tem como nós olharmos para este ser tão supremo, tão grande, tão maravilhoso, tão soberano, tão pleno, tão perfeito, tão completo, e não nos constrangermos diante desse amor. Se você realmente conhece a Jesus, você segue os seus passos. Se você realmente conhece a Jesus, isso define quem você é. Se você realmente ama a palavra dele, você obedece. A maior expressão sua para Deus é a sua obediência. Não tem nada que nós possamos dar ao Senhor por tantos benefícios que ele tem nos dado. O que é que nós daremos a ele?
O que é que nós temos para apresentar? O que é que nós vamos poder dizer lá no grande dia do Senhor, quando Ele disser, me mostra as tuas mãos? E eu vou chegar o quê? Eu vou dizer, Deus, está aqui as minhas obras, eu preguei, eu cantei, eu louvei, eu falei na igreja do Senhor, eu fui lá na frente, eu não sou nada diante do Senhor, diante da grandeza dEle. Quem sou eu? Pobre, cego, nu, nada somos. A grandeza do Senhor, ela tem que nos constranger. O amor do Senhor, Ele tem que nos constranger. O nosso pastor, ele tinha uma ministração que ele dizia assim: eu prefiro não ter razão. Como é difícil. Como é difícil diante das afrontas da vida, você chegar e dizer, eu prefiro não ter razão. Se é para agradar a Jesus, eu prefiro não ter razão. Sabe o que é que o mundo diz? O mundo joga pedras. O mundo aponta o dedo. O mundo te acusa. Sabe o que é que Jesus diz? Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. O mundo diz, perdoar não é esquecer. E Jesus diz que os nossos pecados serão jogados no mar do esquecimento. O mundo diz, se não te serve mais, então vai lá e joga fora. O mundo diz, seja eterno enquanto dure. Jesus diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É isso que Jesus diz. O mundo diz que as amizades são descartáveis, que os relacionamentos são descartáveis, que os casamentos são descartáveis, que as vidas são descartáveis. Jesus nos chama a caminhar mais uma milha. O mundo diz que se você não casar, se você não tiver uma família, você nunca vai ter uma vida plena. Jesus diz que quem tiver as suas filhas virgens não as case, porque as casadas, elas vivem para o seu marido, mas as virgens, elas vivem para o Senhor. E a gente está vivendo pautado na doutrina do mundo. A gente está vivendo nas tradições humanas, esquecendo daquilo que Jesus deixou para a sua igreja. O mundo diz e muitas vezes olha, e muitas vezes a igreja também diz, se você não é próspero, Jesus não está contigo. Se você não tem um ministério de sucesso, é porque Jesus não está contigo. Se você olhar então o ministério, humanamente falando, essa igreja não é uma grande igreja. O ministério do meu pai não foi um grande ministério aos olhos humanos. Mas eu nunca vi tanta manifestação de amor e carinho quando meu pai faleceu. Todo mundo aqui conhece, sabe que ele era uma pessoa extremamente feliz, extremamente alegre. E ele dizia, eu não sei se quando eu morrer vai ter alguém para segurar na alça do meu caixão. E quando nós saímos do cemitério, do hospital, e fomos procurando uma casa funerária, sem destino, sem saber o que é que se faz da vida. Nós saímos daqui de Areias, eu e meu marido, e fomos bater lá em Santo Amaro, atrás de uma funerária, sem destino. Eu não aguentei nem entrar na funerária. O John entrou, fez tudo o que tinha que fazer, e quando foi no final, o dono da funerária foi lá, bateu na janela do carro e disse para mim, eu conheci seu pai. Ele era um homem de Deus. Aos olhos humanos, essa igreja é uma igreja pequena, não é um ministério grande, mas aos olhos de Deus, que é quem importa, nós somos chamados a pregar o Evangelho. Nós somos chamados a viver o Evangelho. Nós somos chamados a olhar as bênçãos, as dores, as lutas e dizer glória a Deus.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Foi para isso que Ele nos chamou. Se eu já admirava minha mãe, agora eu admiro muito mais. Como é que uma mulher que acabou de perder o seu marido chega diante da igreja e diz: foi a melhor coisa que pôde acontecer a mim e a esta igreja, aos meus filhos, aos meus netos, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. No dia em que meu marido for promovido, ou no dia que meu marido morrer, a vontade do Senhor, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. É a isso que Jesus nos chama. O mundo diz: somos todos filhos de Deus, Deus é amor, mas Jesus diz: eu vim para causar divisão. É filho contra pai, pai contra filho. Eu vim para trazer a espada, eu não vim para trazer a paz. Todo aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim. É isso que Jesus diz. Todo aquele que não tomar a sua cruz não é digno. Não é digno de Jesus. Olhe para Jesus. Ele é o alvo. Ele é a razão. Ele é todas as coisas. Lembra daquela senhora do começo? Bem simples. Um dia eu bati na porta da casa dela e perguntei: posso falar de Jesus para você? Hoje é Jesus quem bate na porta do seu coração. Hoje é Jesus quem quer ter um encontro real e verdadeiro contigo. Eu não estou perguntando se você já é crente ou se você não é crente. O Ministério de Louvor pode subir? Eu não estou perguntando se você conhece a Jesus há quanto tempo você ouviu falar de Jesus. Eu não estou perguntando se você vem para a igreja todo domingo. Eu não estou perguntando se você é discipulador, se você é pastor, qual é o seu cargo. Não. Jesus está batendo na porta do seu coração, porque Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade. O jovem rico foi a única pessoa que estava diante da presença de Jesus e saiu de lá triste. Ele perguntou: o que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olha para ele e ele vê o mais íntimo da sua alma. Jesus olha para você nessa noite e Ele olha para o mais íntimo da sua alma. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece a tua mente. Jesus te conhece por inteiro. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não te pede muito, não. Ele não te pede muito. Ele te pede tudo. Ele te pede tudo sem reservas. Jesus quer tudo de você. Por quê? Porque Ele te deu tudo. Ele te deu a vida, Ele te deu a salvação, Ele te comprou. Você é dele 2 vezes, porque Ele te formou e porque Ele te comprou a preço de sangue. Existem pessoas que podem ter caminhado a vida inteira ao lado de Jesus e ainda assim não o conhecem. Existem pessoas que conhecem os ensinamentos dele, mas não amam verdadeiramente a ele. Existem pessoas que vivem para ele, que aprenderam dele, que aprenderam as suas palavras, mas que se envergonham do evangelho da paz. Existem pessoas que amam a Ele, que entregam a vida para Ele, que falam das suas palavras, e essas pessoas serão perseguidas, serão julgadas, serão maltratadas, serão cuspidas, serão humilhadas, serão jogadas a fogo. Mas a palavra do Senhor diz que grande coisa é quando passamos por várias provações, que nós devemos ficar felizes quando somos apedrejados pelo mundo, porque estamos no caminho certo de conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Um dia os discípulos estavam na presença de Jesus, não só os 12, mas todos os discípulos de Jesus. E Jesus pregava, e Jesus falava sobre a salvação, sobre o reino, sobre renúncia. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: quão duras são essas palavras, quão duras são essas palavras, como é dura, como é difícil essa mensagem. E nesse momento os discípulos foram embora e abandonaram a Jesus, ficando com ele somente os 12. E
Jesus se virou para eles e disse: vocês também vão embora? Vocês também vão nos abandonar, vão me abandonar? Jesus pergunta para você hoje: o que é que você vai fazer quando você passar dessas portas? Você também vai me abandonar? Você vai deixar a sua religiosidade falar mais alto? Não, Jesus, fica tranquilo, no próximo domingo eu estou aqui de novo. Eu vivo a semana como eu quero, eu vivo a minha vida como eu quero. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: para onde iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu irei, Senhor, se somente Tu és a imagem do Deus invisível? Feche os seus olhos nesse momento. Tu és o primogênito de muitos irmãos. Tu és o nosso advogado fiel. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o autor da salvação. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o pão que desceu do céu. Tu és a fonte de vida. Tu és Emanuel. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo de Israel, o anjo do Senhor, a porta, o caminho, a verdade, a vida. Ele é o Verbo, Ele é o noivo, Ele é o amado das nossas almas. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Salvador, Ele é libertador, Ele é redentor, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é a raiz de Davi, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é manso, Ele é humilde de coração, Ele é a pedra angular, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que morreu, que ressuscitou, que em breve voltará. Os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas. Ele está vestido com manto de sangue, e em sua boca há uma espada afiada. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Jesus. É nele que nós cremos. É nele quem acreditamos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você pode ficar de pé. Você pode louvar a Ele. Você pode entronizá-lo. Porque Ele é. Ele estava desde o princípio. Ele é eterno. Ele criou a terra. Ele criou todas as coisas. Ele é. Pode se render na presença do Senhor nessa noite. O que é, Senhor, o que nós podemos fazer, o que nós podemos oferecer, senão a nós mesmos? Oh, Jesus. Nessa noite nós não podemos vir até o altar por conta da pandemia, mas você pode no seu lugar, se você quiser, se ajoelhar na presença do Senhor e falar com Ele, dizer: eu me rendo a Ti, Jesus,
Eu me rendo em Ti, eu declaro as Tuas promessas para a minha vida. Eu declaro os Teus sonhos para a minha vida. Eu declaro os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus projetos. Eu declaro a Tua vida em mim. Fale com o Senhor neste momento, porque Ele pagou um preço na cruz. Ele pagou o preço que deveria ser pago pela sua vida. O que nós podemos fazer? Apenas nos render na presença do Senhor e entregar a Ele o nosso coração. Você pode declarar isso mais uma vez. Estarei, a igreja. Para te louvar, pois tu destes tudo. O meu ser a ti, ó Senhor, se rende mais uma vez. Estarei, Senhor. Aleluia, Jesus. Aí onde você está, eu quero finalizar esse culto, mas eu vou finalizar somente essa celebração. Que você possa sair daqui e possa ouvir as doces palavras de Jesus falando ao seu coração. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história, eu não sei o que é que Jesus falou contigo nessa noite. Eu sei o que Jesus falou comigo, eu sei o que é que Ele me pede, eu sei o que é que Ele me incomoda, eu sei o que é que Ele pulsa no meu coração. Não deixe aqui essas palavras, mas faça da sua vida novas todas as coisas, assim como Jesus deu a vida dele, para que você possa ser nova vida, nova criatura. Que você possa render todo o seu ser a Jesus. Amém, Jesus, amém. Oh Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito, pelo Teu Filho, pelas Tuas palavras, pela Tua verdade, Pai. Nós declaramos que Te amamos, nós declaramos que somos Teus, nós declaramos que nos rendemos a Ti e a Tua vontade. Nós declaramos que cremos em Ti, nós acreditamos em Ti, Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus nosso Pai, o poder, as consolações, a unção do Espírito Santo de Deus sejam sobre mim, seja sobre você, de agora e para todo o sempre, em nome do Filho amado Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você quiser, você pode se sentar no seu lugar, ou você pode sair devagarinho, sem tumultuar, sem aglomerar.
bendito em Jesus Cristo.